Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, os versículos 1 a 12. Marcos, capítulo 10, os versículos de 1 a 12. Marcos 10, de 1 a 12. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Irmãos, nós temos visto que a segunda parte do Evangelho de Marcos, ela tem um foco nos ensinos de Jesus. Vocês viram que anteriormente, até o capítulo 8, há muitos sinais da parte de Jesus. Ele havia feito vários milagres, ele havia andado sobre o mar, ele havia feito com que as ondas e a tempestade parassem, mas agora na segunda parte o foco maior são os ensinos. Nós teremos aqui alguns milagres também, mas o foco são ensinos. Aqui os últimos textos que nós lemos e fizemos as exposições, que é o capítulo 9, logo depois da transfiguração, Jesus então cura um jovem possesso. E nesse momento de curar este jovem possesso, Jesus ensina a dependência de oração. Logo depois, Jesus ensina a respeito da humildade, porque os discípulos deveriam entender que eles não são maiores do que o seu mestre e não poderiam ser tomados pela soberba e pelo orgulho, mas deveriam caminhar numa trilha de humildade, servindo uns aos outros. E o último texto que nós vimos, que foi dos versículos 38 até o versículo 50, Jesus fala que nós devemos ter uma atitude radical no nosso discipulado. O discipulado dele exige uma atitude radical contra o pecado. Nós devemos lutar contra o pecado todos os dias e buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor, não sendo causa de tropeço para nós mesmos e nem sendo causa de tropeço para os outros. Então Jesus ensina a respeito disso, termina dizendo que nós somos o sal dessa terra, então nós devemos atuar desta maneira, e nos ensina que a caminhada cristã é uma caminhada árdua, de uma luta diária contra o pecado. A gente, nessa caminhada nossa, nós infelizmente cairemos, mas deveremos continuar caminhando, lutando todos os dias contra o pecado. Isso não significa que a gente vai conseguir uma caminhada perfeita, porque esta vida perfeita sem pecado é só na eternidade com Cristo, mas que enquanto aqui estivermos, nós precisamos olhar para o pecado como algo danoso, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que nos cercam. E aí, quando entra no capítulo 10, Jesus agora, como eu já disse para os irmãos, ele está num processo de descida para Jerusalém. Ele está indo para os últimos momentos do seu ministério, onde ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria morto e ressurgiria dos mortos ao terceiro dia.
Então Jesus, nesse processo de descida, o capítulo 10 começa dizendo que Jesus agora já estava no território da Judéia. Antes Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, quando Pedro disse que ele era o Cristo. Cesareia de Filipe está no norte de Israel. Agora Jesus já está caminhando para o sul, ele já está na região da Judéia, além do Jordão. E ali, estando com os seus discípulos, estando com a multidão, ensinando, conforme o versículo 1 nos diz, quando ele estava no meio da multidão ensinando-os, chegam alguns fariseus e perguntam a Jesus a respeito do divórcio. Eles queriam saber o que Jesus poderia dizer a respeito do divórcio, do repúdio. Então eles são traiçoeiros na pergunta, eles querem pegar Jesus na sua resposta. E então, neste momento, Jesus, interrogado por eles, vai explicar o que é casamento e por que o divórcio é tão odiado pelo Senhor. Então, nesse texto, Jesus ele declara que o casamento é uma instituição divina e que o divórcio revela a dureza do coração dos homens, que isso é extremamente danoso, porque não está de acordo com a ordem criacional. Então vamos ver aqui o texto, o que Jesus apresenta para nós nesta noite. Versículo 1, ele levantando Jesus, foi para o território da Judéia, e ali estava reunido com os discípulos, ensinando, segundo era seu costume. Vocês sabem que Jesus sempre caminhava no meio da multidão, trazendo vários ensinos. E vocês podem perceber no texto que ensinos específicos Jesus só dá para os discípulos dele. Por isso que o versículo 10, 11 e 12 diz que Jesus vai para casa e em casa ele explica mais detalhadamente a respeito do divórcio. Para os fariseus, no meio da multidão, ele explica de uma forma, e quando chega em casa, de modo mais privado, junto com os seus discípulos, ele abre mais, ele expõe melhor o assunto de modo detalhado. E aí aproximaram-se alguns fariseus, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Essa pergunta dos fariseus pode ter um fundamento na morte de João Batista. Vocês viram nas exposições aqui em Marcos que nós tratamos sobre a morte de João Batista. Ele havia sido preso e depois ele foi morto porque ele condenou o pecado de Herodes e Herodias, porque Herodes havia se divorciado e casado com a mulher do irmão dele. Então ambos haviam se divorciado e agora estavam casados. E aí João Batista se levanta dizendo que aquilo era errado, que aquilo era pecado, que era contra a lei de Deus. Por causa disso ele foi preso. Logo depois Herodias pediu a cabeça de João Batista e João Batista foi morto. Muito provável que os fariseus estão aproveitando da morte de João Batista para também tentar pegar Jesus, para que através se Jesus tem o mesmo pensamento de João Batista, logo Jesus pode ser alguém a ser preso. Herodes pode prender Jesus e matá-lo, porque o objetivo deles era esse. Os fariseus estavam um pouco se importando com a opinião de Jesus. Eles queriam aproveitar da oportunidade para prendê-lo e matá-lo. E aí o texto diz que eles chegam para Jesus e diz: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Mas não só isso. Naquela época, nós tínhamos 3 tipos de interpretação em relação a esse texto. Você tinha as interpretações extremistas do texto, que eram as interpretações da comunidade de Qumran, e as interpretações da interpretação de Hillel, que era um grande rabino daquela época. A interpretação de Hillel era uma interpretação liberal. Ele acreditava o seguinte, que o divórcio poderia acontecer em qualquer ocasião, sem problema algum. Não era necessário fazer nada. Quando quisesse se divorciar, por qualquer motivo era possível. E você tem o outro lado, a outra ponta, que é a interpretação da comunidade de Qumran,
que, segundo eles, o divórcio nunca era permitido e o novo casamento nunca era permitido. Então você tem os extremos. E você tinha uma interpretação no meio, que era a interpretação da escola de Shammai. Essa interpretação de Shammai dizia o seguinte, que à luz de Deuteronômio, capítulo 24, era possível se divorciar em casos de imoralidade de uma das partes. Então, era a interpretação do meio. Olha que interessante. Quando eles chegam para Jesus, eles já sabiam que haviam 3 tipos de interpretação, os extremos e uma do meio. E eles sabiam que João Batista tinha sido morto porque havia condenado o pecado de Herodes e Herodias. E eles se aproximam de Jesus perguntando se é lícito ao marido repudiar sua mulher. O que Jesus faz no versículo 3? Uma coisa que eu aprendi assistindo Chaves. Ele responde a pergunta com uma outra pergunta. E lá no Chaves eles falam, isso é coisa de burro, né? O Chaves fala, né? Mas aqui o texto, o que ele faz? Versículo 3. O que Moisés disse? A pergunta de Jesus é interessante. Vocês não são fariseus? Vocês não são mestres da lei? Vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não têm o conhecimento de Moisés? Não se intitulam discípulos de Moisés? O que Moisés falou? Qual é a lei de Moisés em relação a esse assunto? Veja que interessante, Jesus fundamenta a sua resposta nas Escrituras, e isso tem tudo a ver com o que ele disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus tem uma responsabilidade com a lei. Ele não vai contra as Escrituras, ele não vai contra os mandamentos de Deus, e é por isso que ele apela para a lei para argumentar aqueles homens. O respaldo da resposta de Cristo está na lei de Moisés. Está na lei de Moisés. Isso aqui me chama a atenção, irmãos, e já fica como aplicação para nós, que muitas vezes nós interpretamos assuntos que estão claros nas Escrituras à luz da nossa mente, à luz da nossa cultura, à luz das ideologias do nosso tempo, e não à luz do que a palavra de Deus diz. Às vezes nós temos assuntos que estão claros nas Escrituras, mas a gente então olha para o cenário, olha para a situação, olha para as circunstâncias, e a gente começa a pensar e imaginar e falar as coisas da maneira como nós achamos que elas devem ser. Não, porque eu acho isso, porque eu penso aquilo, porque eu acredito que é desse jeito. E a gente começa a emitir opiniões fundamentadas na nossa cultura, fundamentadas nas ideologias, fundamentadas no nosso próprio raciocínio. E Jesus nos ensina aqui a fundamentar qualquer resposta à luz das questões da vida de acordo com a palavra. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu digo precisa estar em harmonia com a palavra. Porque Jesus poderia ter criado uma interpretação própria. Olha, eu não vou seguir nem a linha de Hillel, não vou seguir nem a linha de Qumran, não vou seguir nem a linha de Shammai, eu tenho uma quarta opinião a respeito disso. Mas Jesus não fez isso. O que ele fez? Ele fundamentou na palavra. O que a palavra diz? O que a lei diz? Então isso a gente precisa entender, que todas as vezes que nós nos depararmos com questões relacionadas à nossa caminhada cristã, o que eu tenho que fazer é olhar o que a Bíblia diz, não o que eu penso. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Então, aí os versículo 4, Jesus disse assim: tornaram eles
Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Versículo 4, a resposta dos fariseus está fundamentada lá em Deuteronômio 24, versículo 1, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa. Então a gente percebe à luz do Deuteronômio 24, versículo 1, que a interpretação de Shammai, ela está em harmonia com esse texto, de que existe uma possibilidade de divórcio no caso de uma coisa indecente, à luz do versículo 24. Enquanto isso, as comunidades a comunidade de Qumran e a interpretação de Hillel, ela vai numa outra direção, que são interpretações extremistas. É tão interessante que a interpretação de Hillel, que é uma interpretação aberta, liberal, ela nos chama atenção porque ela está fundamentada não na palavra, ela está fundamentada no machismo, ela está fundamentada num egoísmo masculino daquele tempo. Não na palavra. Hillel não encontrava base bíblica para dizer o que ele dizia, que o divórcio poderia acontecer por qualquer motivo, mas sim num egoísmo masculino. Então, essa parte aqui do versículo 24, por ele ter achado coisa indecente nela, eles espichavam esse texto para tentar caber nele algo que eles quisessem. E eles então torciam o texto de todas as formas para que eles pudessem então se divorciar de qualquer maneira. Por exemplo, naquela época, o marido podia se divorciar da mulher se ela negligenciasse as obrigações da cozinha, se ela andasse de casa em casa fazendo fofoca com os vizinhos, se ela não tivesse condições de ter filho, se fosse estéril. O marido casou, descobriu que a mulher é estéril, não, vou divorciar. Se ele tivesse atração por uma outra mulher, ele está casado, mas interessou por outra, então ele podia lavrar carta de divórcio para que ele estava, para poder se casar com outra pessoa. Então eram várias as possibilidades, que na verdade era um truque egoísta dos homens daquela época para mudar de esposa, para ficar trocando de mulher. E eles precisavam então de uma carta, montavam uma carta, escrevia, fazia um texto e levava isso para a sinagoga, apresentava isso na sinagoga, o homem depois ia na mulher e entregava aquela carta para ela. Então não tinha um juiz para fazer isso, era o homem que decidia. Ele escrevia um documento, uma carta e levava para lá. E o final daquela carta tinha a seguinte escrita: qualquer um pode ter você, e isto da minha parte serve de escrito de rejeição e documento de divórcio e carta de expulsão, de acordo com a lei de Moisés e de Israel. Aquela mulher recebia aquela carta e, baseado naquela carta, ela ia embora. E quando ela se interessasse por algum homem, ou algum homem se interessasse por ela, ela apresentava a carta dizendo: olha, eu tinha um marido, mas ele me liberou, ele me mandou embora, então a gente pode se relacionar, você pode me assumir como esposa. Era assim naquele tempo. Mas a mulher não podia dar carta de divórcio para o homem. O homem podia dar de carta de divórcio para a mulher, mas a mulher não podia dar carta de divórcio para o homem. Porém, como eu e você sabemos que mulher é um bicho difícil, o que as mulheres faziam naquele tempo? Elas pressionavam a sociedade, para que a sociedade, principalmente a liderança judaica, pressionasse o homem que estava casado com ela, para ele então liberá-la, quando ela quisesse o divórcio. Por exemplo, alguns dos casos, o marido não estava conseguindo sustentar a casa, ela estava passando necessidade. Às vezes era um homem preguiçoso, um homem que não trabalhava direito, e ela queria sair fora daquilo.
Ou então o homem adoeceu e está numa enfermidade muito difícil, muito ruim, e ela não quer continuar com aquele homem doente. Então o que ela fazia? Ela ia atrás dos rabinos, dos maiorais na sociedade, e esses homens então começavam a pressionar o marido dela: rapaz, libera essa mulher, dá carta de divórcio para ela, você está aí doente, você não consegue mais nada, você está numa situação difícil, essa mulher sofrendo do seu lado, deixa essa mulher ser feliz. E aí, com essa pressão, os homens então redigiam uma carta de divórcio e liberavam a mulher. Ela não podia fazer, mas pressionando a sociedade então podia tomar essa decisão em favor dela, né? Então, o que a gente aprende com isso? Que desde sempre, nós sempre vamos inventar um jeito, um mecanismo para transgredir a lei de Deus. A gente sempre vai dar um jeitinho, e nós brasileiros conhecemos muito bem o jeitinho brasileiro. A gente faz de tudo para criar mecanismos para transgredir a lei de Deus. A gente pega um mandamento, cria uma vírgula, a gente pega um mandamento, coloca uma nota de rodapé, porque a gente quer se justificar. A gente quer criar um mecanismo para não ser visto por Deus como alguém que está transgredindo a sua lei. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós relativizamos pecados. Hoje, no nosso tempo, uma das formas de relativizar este mandamento é: o que importa é ser feliz. Quando um não quer, dois não brigam. Então a gente começa a criar argumentos para dizer assim: agora vai ficar lutando com um casamento que não está dando certo, gente? Uma brigaiada danada, uma confusão danada, ninguém dá certo, o trem não está caminhando direito. Só porque ainda não teve adultério, só porque ainda fulano não faleceu, vai continuar com esse negócio até o fim. Um casamento infeliz, não é muito melhor cada um ir para um lado e ser feliz? Então a gente começa a criar mecanismos, a gente começa a criar formas para cometer aquilo que a palavra de Deus diz que não deve cometer. E aí, seguindo o texto, versículo 5, mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando eles responderam para Jesus: olha, Moisés falou que é permitido lavrar a carta de divórcio. E eles estão aqui se referindo a Deuteronômio 24, versículo 1. Qual foi a resposta de Jesus para isso? Moisés escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. E essa palavra, coração duro, é a mesma expressão no Antigo Testamento a respeito de coração incircunciso. Coração duro, coração endurecido, coração incrédulo. É por causa da incredulidade, é por causa da dureza, é por causa da dificuldade que vocês têm de viver a vontade de Deus, é por causa do anseio que vocês têm de fazer a própria vontade de vocês, é que Moisés escreveu isso. E aí, qual que é a base da resposta de Jesus a partir do versículo 6? A criação. Casamento, fariseus, é uma instituição divina. Deus fez homem e mulher. E quando homem e mulher se unem em matrimônio, eles se tornam uma só carne. Então aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Antes de entender
se divórcio pode ou não pode, vocês precisam entender o que é casamento. Às vezes eu converso com algumas pessoas relacionadas a alguns atos no culto. As pessoas perguntam assim: mas por que isso não pode no culto? Por que tal coisa não pode no culto? Por que faz assim? Por que não faz assado? E eu sempre falo com as pessoas o seguinte: a gente não vai discutir aqui se pode ou não pode fazer determinadas coisas. Primeiro você tem que entender o que é culto. Quando você entender o que é culto, a gente então vai discutir assuntos periféricos dentro do culto. Então Jesus está fazendo exatamente isso com os fariseus. Antes de discutir se divórcio pode ou não pode, vocês precisam entender o que é casamento. Casamento é uma instituição divina. Deus fez homem e mulher, eles se unindo em matrimônio, os dois formam uma só carne. Então, porque Deus uniu, o homem não deve separar. Jesus então expõe essa ordem criacional. Desde o princípio, as coisas são assim. Por isso que o divórcio é odioso, baseado lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Por que Deus odeia o repúdio? Porque Ele uniu duas pessoas. E Ele uniu aquelas pessoas no matrimônio, e aí vem os homens e tentam arrancar de modo violento aquelas duas pessoas que foram unidas por Deus. Então Ele apresenta que o casamento é uma instituição divina, não é uma coisa formada pela sociedade, não são os homens que criaram o casamento, isso veio direto de Deus, e porque veio de Deus, o homem não tem poder para legislar sobre o casamento. Então todas as leis que fogem da palavra de Deus em relação ao casamento, elas são nulas. Isso porque quando Cristo veio, Ele veio também para redimir o casamento. Nós sabemos que lá no Éden, homem e mulher, Adão e Eva, cometeram o pecado, transgrediram a ordem de Deus. Ali o relacionamento deles foi quebrado, mas Deus promete a redenção via semente, e essa redenção vem não só para restaurar o relacionamento deles com Deus, mas o relacionamento deles com eles mesmos. Então o casamento também está ali, como algo que tem que ser redimido, restaurado. Essa é a mensagem do Evangelho. Veja o que disse Paulo aos Efésios, texto que inclusive a gente já fez exposição aqui, lá na carta aos Efésios capítulo 5, versículos 31 a 33. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então o que Paulo faz lá em Efésios? Ele diz que o casamento, ele é uma analogia do casamento Cristo-Igreja. Por isso que nós lemos aqui na liturgia do culto, Apocalipse capítulo 19, que fala das bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo e da igreja, que há de acontecer no último dia. E nós estaremos casados com Cristo pelos séculos dos séculos. O casamento Cristo-Igreja, ele tem a sua figura nos nossos casamentos aqui embaixo. Os nossos casamentos são analogia do casamento Cristo-Igreja. E aí, baseado no que disse Paulo aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, assim como Cristo e a igreja estão unidos e eternamente unidos, e em nenhum momento da história Cristo vai dar carta de divórcio para a igreja e assumir um outro povo, uma outra igreja, assim o casamento de vocês. O casamento de vocês também não pode ser rasgado, não pode acabar, porque Deus odeia o divórcio. Então, irmãos, a gente vive, à luz desse até agora,
A gente vive um tempo muito difícil, porque nós percebemos que a sociedade em que nós estamos inseridos, eles relativizaram o casamento. Hoje o casamento é uma coisa completamente descartável. Você faz o que quer dele como quer. Recentemente eu estava vendo uma entrevista de uma moça que foi casada com um grande jogador, ex-jogador de futebol, e ela dizendo: olha, eu me separei de fulano, mas eu não tinha um motivo para me separar dele. Era um ótimo marido, um ótimo pai, uma pessoa dedicada, um homem de Deus, mas eu não me sentia feliz. E quando eu me divorciei, o mundo se abriu para mim, e eu cresci muito depois do divórcio. Hoje eu sou uma outra pessoa. Eu precisava disso. Eu precisava do divórcio para crescer. Eu precisava do divórcio para enxergar a vida de uma outra maneira. Eu estava presa a um mundinho, e quando eu me divorciei, o mundo se abriu para mim. E muitas pessoas veem esse discurso como algo muito bonito. E aí as pessoas acabam decidindo por esse caminho, simplesmente para encontrar sentido na vida. Nenhuma lei, irmãos, suplanta a lei divina. Os homens podem até criar mecanismos. Hoje em dia, inclusive, os divórcios são cada vez mais rápidos, sai muito rápido, mas isso continua sendo odioso aos olhos do Senhor. A gente precisa entender que, à luz da palavra, Deus chama todos os casais à restauração do seu casamento. Por isso que é necessário, quando casais estão passando por dificuldades, procurar ajuda. Há bons conselheiros que podem auxiliar nessa caminhada, porque às vezes pedras hoje podem se tornar grandes blocos amanhã e ser o motivo pelo qual um casamento acaba. Então, por isso que nós precisamos lutar pelos nossos casamentos até o fim e buscar pessoas que podem nos orientar em relação a isso. E pasmem, muitos casamentos às vezes chegam ao fim por culpa dos filhos. Aí você fala assim: mas o que tem a ver as crianças? É porque o casal deixou de cuidar de um do outro e passou a cuidar dos filhos. Quando os filhos nasceram, acabou o casamento. O colo agora é só dos filhos. O beijo agora é só dos filhos. O tempo de qualidade agora é só dos filhos. O passeio agora é só com os filhos. E a gente se esquece que, à luz desse texto, homem e mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Eu e você, quando nos casamos, nós nos tornamos uma só carne com o nosso cônjuge. Mas quando o seu filho nasce, ele não é uma só carne com você. Bernardo e João, e os filhos de cada um de vocês aqui, aqueles que ainda estão em casa, vão um dia criar asa e vão embora. E quem fica? Os que casaram lá atrás. Então eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar para que eles se tornem uma pessoa melhor, etc. Tal. Sim, mas eu não posso esquecer do meu casamento. Eu não posso esquecer do meu trato um com o outro, do marido para com a mulher e da mulher para com o marido, porque às vezes esse cuidado exagerado com os filhos leva com que os casais não tenham um tempo mais sozinho mais. Casal que não sabe, depois que o filho nasceu, não sabe qual foi a última vez que jantaram sozinhos, não sabe qual foi a última vez que fizeram uma viagem sozinhos, e às vezes deixa de deixar o filho na casa de um familiar por uma semana para poder fazer uma viagem, e aí depois os filhos acabam sofrendo com divórcio, porque vai para cada um para um canto, e os filhos sofrem crescendo num ambiente onde o pai está num lugar e a mãe está em outro, quando poderia ter cuidado enquanto os meninos estavam ali. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. A gente precisa prezar pelos nossos casamentos. E aí
os versículos finais. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 32, Mateus registrou isso com mais detalhes. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. A fala de Jesus está fundamentada onde? Deuteronômio capítulo 24. Porque lá em Deuteronômio 24, Moisés já tinha dito: carta de divórcio somente se achar coisa indecente nela. Agora Jesus fala só com outras palavras: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Ou seja, a única exceção para o divórcio, nas palavras de Jesus, são relações sexuais ilícitas. E aqui é tudo aquilo que é condenado em Levítico capítulo 18. Lá em Levítico capítulo 18 diz que zoofilia, pedofilia, adultério, homossexualismo, prostituição e uma série de outras uniões são abomináveis diante do Senhor. Então tudo aquilo que é abominável à luz de Levítico capítulo 18 se enquadra aqui em relações sexuais ilícitas. E por isso que Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a adulterar. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Os fariseus, então, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Os fariseus estavam pregando uma poligamia sequencial. Antigamente nós não temos lá os relatos de Davi, por exemplo, que casou com um monte de mulher e que sustentava aquele monte de mulher ao mesmo tempo. Aqui Jesus está condenando a poligamia sequencial. Casa com uma, divorcia, casa com outra, divorcia, casa com outra, divorcia, casa com outra, e no final das contas ele está casado com 4, com 5, com 6. É isso que Jesus está condenando aqui. E nas Escrituras a gente encontra só 2 possibilidades de divórcio. Primeiro, o que Jesus acabou de falar aqui, no caso de relações sexuais ilícitas. E à luz de 1 Coríntios capítulo 7, só um minutinho. Fica quietinho. E lá em 1 Coríntios capítulo 7, a gente encontra o abandono do lar da parte descrente. Então, relações sexuais ilícitas ou, no caso de abandono do lar da parte descrente. São as 2 possibilidades de divórcio. Quando existem relações sexuais ilícitas, pode carta de divórcio, e quando há abandono do lar, também há possibilidade de divórcio. Só que a Escritura apresenta só 2 possibilidades de novo casamento. A primeira é mais fácil, é a viuvez. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, Paulo diz que os viúvos podem se casar novamente, e no caso de adultério, a parte traída, à luz desse texto aqui de Mateus 5,32, a parte traída também pode se casar novamente. Jesus também trata isso em Mateus capítulo 19. Então são 2 as possibilidades de divórcio na Escritura. Primeiro, abandono do lar, da parte descrente. Lá Paulo trata de uma mulher, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo trata de uma mulher que se casou, depois ela se converteu, o marido continuou ímpio, e aí o marido decidiu abandoná-la, porque não queria continuar casado com a mulher crente. Naquele caso, Paulo diz: então permita que o homem vá embora, pode deixar, se ele quer ir embora, deixa ele ir embora. E aqui Jesus fala: o divórcio é possível em casos de relações sexuais ilícitas. Nesse caso é possível o divórcio também.
Só que existem só duas possibilidades de novo casamento. No caso de viuvez e nesse caso aqui de adultério, a parte traída pode assumir um novo casamento. A parte que traiu não pode, porque é adultério. E no caso da mulher que foi abandonada, ela também não pode se casar novamente, porque o texto de 1 Coríntios capítulo 7 fala que enquanto o marido vive, ela está ligada com ele. Quando esse marido morrer, ela tem a liberdade de se casar novamente. Aí Paulo fala, mas agora você vai procurar um crente, porque ele te abandonou exatamente por causa disso. E aí a gente pode se perguntar, mas hoje a gente tem tantas outras possibilidades de divórcio que a gente encontra nas Escrituras. Nós encontramos, por exemplo, um caso que é difícil da gente lidar, que é a situação da violência doméstica. É muito difícil. A pergunta que a gente pode fazer, nós encontramos fundamento bíblico para o divórcio em casos de violência doméstica? A gente não encontra um mandamento explícito a respeito disso. Porém, como a gente já falou aqui na escola dominical, no caso de violência doméstica, infelizmente a gente não tem outra saída a não ser orientar essa mulher ao divórcio. Depois de denunciar o marido na justiça, para que ele pague pelos seus crimes, e ela então pode se divorciar. Mas à luz da Escritura, ela não tem liberdade para se casar de novo. E eu digo mais, agora eu digo eu, vou falar igual Paulo, digo eu, não o Senhor. É muito melhor para ela continuar divorciada, sem se casar novamente. Porque se esse cara sai da prisão sabendo que ela está com outro, o risco de matá-la é muito grande. Então, por isso que eu acho que existem casos muito difíceis, cada caso tem que ser tratado de modo muito particular, e o que a gente aprende nas Escrituras é que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é perdoável. Então, independentemente do que contexto nós estamos, há perdão, seja por divórcios não permitidos nas Escrituras, seja até mesmo para os divórcios permitidos nas Escrituras, seja para outros casos, outros tipos de pecado. Nós sabemos que todo pecado ele é perdoado se há confissão. Às vezes, uma vez eu estava conversando com um rapaz lá em BH, e a gente estava comentando a respeito, eu dei uma lição de escola dominical a respeito disso, e a palavra dele para mim foi: Arthur, mas e agora como é que eu vou fazer? Porque eu me casei uma vez e agora eu estou casado com fulano de tal. Mas lá eu me casei, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, nós ficamos só um ano juntos, depois eu divorciei, me casei de novo. Eu peguei e falei com ele assim: se você reconhece esse erro diante de Deus, Ele está disposto a te perdoar. E não só te perdoar, mas te abençoar agora. Porque Deus é bom. Nós não lemos aqui Salmo 103? Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Ele restaura. Então, se houve caso de divórcio, se houve caso de novo casamento, simplesmente reconhecer o erro diante do Senhor, pedir perdão e restauração e bola para frente. E Deus cuida, Deus perdoa, Deus sustenta, Deus fortalece, Deus supra as necessidades e Deus abençoa. Agora, uma coisa é certa à luz das Escrituras: homens que se casaram mais de uma vez, à luz de 1 Timóteo capítulo 3, não sendo pelas possibilidades bíblicas, eles acabam não sendo aptos para o oficialato na igreja. Porque lá em 1 Timóteo capítulo 3, diz que presbítero e diácono deve ser esposo de uma só mulher. Então, se houve divórcio não pelos fundamentos bíblicos, não pelas possibilidades bíblicas, e houve um novo casamento não pelas possibilidades bíblicas,
esses homens, eles não podem ser oficiais da igreja, nem diáconos e nem presbíteros, porque já estão no segundo, ou no terceiro, ou quarto casamento, não de acordo com as Escrituras. Podem ser membros normais dentro da igreja, caminhar junto com os demais irmãos, mas para o oficialato eles acabam não sendo aptos à luz de 1 Timóteo capítulo 3. E o que nós precisamos entender à luz desse texto e de toda a Escritura é que há cura da parte de Deus para todo relacionamento quebrado. Não é o fim. Cristo está sempre de braços abertos para cuidar daqueles que enfrentaram uma situação difícil como essa. E está disposto a restaurar, a purificar, a tratar. A gente não pode olhar o divórcio ou qualquer outro pecado como um pecado imperdoável. O único pecado imperdoável à luz das Escrituras é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu e você não cometemos esse pecado. Então todos os outros, eles são perdoáveis se há confissão de pecados. Então eu gostaria de caminhar para a conclusão, dizendo que Jesus ensina para os seus discípulos, então, que o casamento é uma instituição divina, que o divórcio mostra a dureza do coração dos homens e que é um pecado perverter a vontade de Deus, a ordem de Deus, de que duas pessoas que se uniram, então devem se separar. E em qualquer condição, em qualquer situação, isso não é possível, a não ser no caso de abandono do lar da parte descrente e relações sexuais ilícitas. E eu finalizo com uma citação de J.C. Ryle, que diz assim: felizes são os que nessa questão do matrimônio observam 3 regras. A primeira consiste em se casarem as pessoas somente no Senhor, após terem orado, pedindo a aprovação e a bênção de Deus. A segunda consiste em não esperar demais do outro cônjuge, lembrando que o casamento, afinal de contas, é a união de 2 pecadores e não de 2 anjos. E a terceira regra consiste em que, antes de tudo, os cônjuges se esforcem em favor da santificação mútua. Quanto mais santificado for um casal, mais felizes marido e mulher se sentirão, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. Efésios 5:25. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?